gravar ainda as aulas diretas do Google Meet, né? Se algum professor do IEM, do IC, né, falar que não pode, porque ele está fazendo bobagem. A gente conseguiu a extensão do prazo até mais ou menos 10 de março, que é quando acaba o semestre. Uma coincidência, mas essa extensão da gravação só está valendo para o IC, tá? IC, os professores do IC. Para matemática e outras unidades, eu acho que não. Mas vamos lá. Então, gravando e grava direto no Google Meet. E o que falta aqui? Sim, falta compartilhar a tela com vocês. Bom, então, pipeline já vimos, é um recurso para fazer o quê? O seu processador ficar mais rápido, né? Executar mais rapidamente as instruções. Essa é a ideia do pipeline, né? O cara chegou, hoje que eu vou botar para quebrar, eu vou fazer esse computador funcionar. Inventou o pipeline. O slide está antigo, mas a data mais está atualizada direitinho, tá? Então, vamos lá. Epa. Please down. Alô, atenção. Tá. A gente viu, então, um exemplo aqui da máquina de lavar, da lavanderia, né, que a gente consegue otimizar a execução dessa tarefa, né, dividindo em etapas e sobrepondo a execução dessas etapas. Então, o tempo de execução de cada tarefa não muda, na verdade, pode até ficar um pouco maior. A gente ganha no throughput, na taxa com que a gente consegue gerar essas instruções. A gente viu aqui um exemplo para o caso da 3 loads, uma máquina sem pipeline. Deixa eu tirar o barulho aqui. E fizemos, então, essa comparação. Vimos que, para esse exemplo simples, já tem um ganho, e aí os incrédulos, né, continuaram achando que não, esse negócio de pipeline não funciona. Então, eu trouxe aqui a equação, mais ou menos, mostrando para o tempo de execução de um programa, né, usando pipeline. A primeira instrução, ela leva 5 períodos de clock, né, ou K períodos, se não ficar o tamanho do número de estágios do pipeline. Mas as outras, se não houver problemas, né, vai ter uma nova a cada ciclo de relógio. Então, eu mostrei como é que seria isso com uma máquina sem pipeline, com tempo médio de 6,5 milissegundos, 6,5 nanosegundos para a execução de cada instrução, e com um pipeline de 5 estágios, onde a cada 2 nanosegundos nós temos uma nova instrução sendo gerada. E aí deu um ganho de 3,25, mostrando que essa técnica tem um ganho potencial muito alto. Talvez das técnicas que são utilizadas, além de memória cache, além de predição de desvio, e em outras que possibilitaram um maior ganho na arquitetura, no tempo de execução dos programas dos processadores. Tá? Então, o pipeline realmente ele é muito importante. E vimos aqui, gente, está errado aqui comigo, uma arquitetura sem pipeline, né? E depois vimos aqui a execução de 2 instruções avançando no pipeline, né? Obrigado, René Patterson. E aí a gente viu que, na realidade, nessa arquitetura, nós temos alguns macetes já que permitem com que os programas, né, possam fluir de uma maneira mais rápida. Por exemplo, a memória está dividida em instruções e dados. Tá? Tem lá a memória de instrução e a memória de dados. Não é algo comum, a gente viu que isso só é colocado para permitir que o estágio de busca e o estágio de acesso à memória possam fazer acesso à memória simultaneamente. Tá? Então, por isso que o nível 1 da cache de instrução dos modernos processadores é dividido em instruções e dados. Tá? Eu não sei, anyway, mas para mim é confortável, né, ou reconfortante,
abrir o manual, ver a cache TV1 separada em instruções e dados e entender por que aquela cache está separada em instruções e dados, não porque aquilo caiu do céu por algum motivo obscuro, né? Então, ela está separada para permitir que o pipeline funcione sem paradas, né? Sem conflitos. E aí, também, nesse desenho, tem um banco de registradores, que ele tem múltiplas portas. Por quê? Porque ele precisa ler 2 operandos no estágio de decodificação e precisa escrever mais um resultado lá do estágio W ao mesmo tempo. E eu expliquei para vocês que o dado que é escrito primeiro, né, assim, na primeira metade do primeiro semiciclo do ciclo, né, de máquina, e ele é lido no segundo ciclo. Então, você pode fazer com que o dado que está sendo escrito seja lido no mesmo ciclo de máquina. A ideia básica é essa, né? Tudo que é escrito pode ser capturado pelas instruções que estão precisando ler aquele operando. Isso também é uma modificação arquitetural para evitar o que a gente viu, que era o chamado conflito estrutural. Tá bom? Vou ver se vai direitinho aqui. Então, vimos isso é um conflito estrutural. Tá? E aí a gente viu então, que essas são as principais soluções em relação ao conflito estrutural. E vimos também que tem que colocar aqui uns registradorzinhos, né, de cada estágio, para poder a coisa funcionar. Senão, não tem como você capturar os resultados intermediários e ir levando ele adiante se não tiver esses registradores aí. Então, eles são fundamentais para a gente poder ter uma arquitetura com pipeline. Tem um conjunto de registradores sempre entre um estágio e outro, para guardar o estado, né, do estágio anterior, a instrução, os operandos, os resultados, etc. Ok? Alguma pergunta até aqui? Existencial, o mundo vai acabar? Não sei. Com esse calor? Talvez. Outras perguntas pertinentes ao conteúdo da disciplina? Tá. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui no... Opa, vou cerrar. Rapidamente aqui no calendário, para lançar avisos navegantes, que semana que vem já é a apresentação do terceiro trabalho, tá bom? Então, não deixem a última hora. Bom, vamos prosseguir, então, finalmente, são 10h20, com um conteúdo novo, né? O que é o conteúdo novo? Imagine que você tem essas 2 instruções aí. DAD R1, R2, R3, DSUB, R4, R1, R6. Ora, a instrução DSUB, ela está utilizando ali um operando, o R1, que ele é escrito pela instrução anterior. Se olhar, se dá, mas é verdade, né? A instrução seguinte precisa do R1. Qual o problema? O problema é que quando o DSUB for ler o valor de R1, quer dizer, quando o DSUB estiver no estágio D, a instrução DAD, ele está no estágio E ainda, ele está calculando o R1. Bom, e aí ele vai passar para o estágio M, só no estágio W que ele vai escrever o valor do R1. Então, o DSUB ele não pode avançar, ele não pode ler o valor que está lá, porque aquele valor que está lá no banco de registradores é o valor antigo. Esse valor não serve para o DSUB, ele precisa do valor novo, que é o que está sendo calculado pelo DAD. Ok? Então, essa questão é uma dependência de dados direta, que se chama, né? Ou RW, Read After Write, em inglês. Tá bom? Isso tem um impacto enorme no pipeline. Eu queria que a gente chama de bolha, né? Vai ter que colocar um monte de nota ali entre as 2 instruções, até que o operando esteja disponível. O que mais? Além dessa dependência direta, tem 2 tipos de dependências que são bem incômodas, tá? Que atrapalham um pouquinho a gente. São as dependências falsas, tá? Que chama as dependências e dependência de saída. Deixa eu mostrar melhor para vocês.
que eu estou falando a respeito. Então, vamos lá. Temos aqui, olha ali, 3 exemplos. A primeira, dependência direta, RW, acabamos de falar, o mesmo exemplo. O segundo é uma antidependência, ou write after read, quer dizer, quando uma instrução escreve no operando que é lido pela instrução anterior. Você vai perguntar, mestre, qual o problema? Está lendo? Pode ler à vontade. Sim, pode ler à vontade, desde que você não troque a ordem de execução das instruções. Trocar a ordem de execução das instruções é problemático. Tá? E a dependência falsa, essa dependência, impede que você troque a ordem de execução do DSUB com DAD. Por quê? Porque aí, senão, o DSUB vai ler o valor novo quando deveria estar lendo o valor antigo. Mesmo caso aí embaixo, com 2 instruções de escreve o mesmo operando. Mas, mestre, escrevendo uma atrás da outra tem sentido? Não tem muito sentido, mas às vezes você tem uma que escreve, aí transfere aquele valor para o registrador, logo depois tem outra que escreve de novo. Tá? Nesse caso, chama-se dependência de saída, ou dado a dado, write after write. O que você tem nesse caso? É o mesmo problema, você não pode mover, executar o DAD antes do DSUB, porque senão o DSUB vai o valor novo em vez do valor antigo, que é o que ele tem que ler. Tá bom? Então, a dependência direta é um problema no nosso pipeline simples, mas a antidependência e a dependência direta são um problema nas arquiteturas que têm execução fora de ordem, como os processadores superescalares. Perfeito? Dúvidas ou não dúvidas? Não dúvidas? Ô, mundo, pode acabar que eu estou arrasando hoje, tá? Então, vamos lá. Eu estou no meu bunker, a gente percebe que estou aqui a meia luz, que é para não esquentar muito. Funcionário ligado. Quando está de luz no final do mês, vai ser uma facada. Bom, mas amanhã chove, graças a Deus. Então, vamos lá. Mas para de enrolar, vamos ao que interessa. Tá bom, calma. As dependências diretas são resolvidas da seguinte maneira. Você para o pipeline, deixa a instrução paradinha no D, vai andando com a outra. Tá? Você coloca instruções de NOP pelo compilador, o compilador, olha, esse código aqui não está legal, vou botar um NOP aqui já para evitar o problema. Daí o nome MIPS, MIPS é Microprocessor Without Interlocked Pipeline Stage, que bonito, MIPS, né? Por que eu não vou ler esse nome antes? Então, ele também é milhões de instruções por segundo. O cara ficou lá, né, pensando como é que eu vou fazer uma sigla, melhor inventar um nome bacana para caber no MIPS, né? E aí, o compilador é que tinha que fazer essa função. O hardware ignorava isso, eles achavam meio complicado fazer isso por hardware. Mas não é fácil. O W não entrou, né? Ficou de fora, né? Só uma preposição, né? Como é que é? Uma conjunção. Aí, vamos lá. Então, e outra opção é colocar caminhos alternativos de dado. Lembra que eu falei o seguinte, ó? Quando a instrução precisar desse operando está sendo calculado ainda no estado de execução, mas no final do ciclo de execução, o valor vai estar pronto lá de R1. E aí ele pode enviar para trás, que alguém chamou de adiantamento de dado. Adiantar o dado, quer dizer, enviar para trás, para moderno. E aí, a instrução seguinte, nesse caso, pode fazer uso desse operando. Mas aí precisa ter uma modificação em hardware para isso acontecer. Tem que ter um caminho de dados da saída da ALU para a entrada da ALU. Então, em vez de ler o valor do banco de registradores, lê o valor direto o valor direto que é adiantado da saída da ALU para a entrada da ALU. Tá? Então, as dependências falsas não são um problema no pipeline, onde a ordem de execução das instruções é mantida, mas será um problema nos processadores superescalares, porque a maior parte deles vai fazer a execução fora de ordem. Tá? E a solução usual é renomeação de registradores. Eu vou mostrar isso depois para vocês como é que faz renomeação. Renomeação pode ser por software,
ou pode ser por hardware, tá? Vamos estar para o software e o hardware dá para deduzir facilmente como é que é. Ok? Ô, mestre, eu quero ver Aqui tem o... Nossa Senhora, botões errados, tá? Deixa eu Vou pilotar. Slide pode ser uma profissão perigosa. Derrapa e sai da pista toda hora. Aqui é uma ilustração do adiantamento de dados, né? Ou seja, você pode adiantar da saída da LU para a entrada da LU, tá? Ou da saída do estágio M, quando for um load, por exemplo, para a entrada da LU. Com isso você ganha 2, um ciclo de relógio. Ah, mas mestre, isso é tão pouquinho. É tão pouquinho, mas se estiver num laço intensivo, isso aí pode significar um ganho na ordem de 10, 20% em relação ao tempo de execução do teu programa, tá bom? E eu vou mostrar isso para vocês. Eu acho que eu tenho um exemplo aqui. Deixa eu ver se tem, não tem. Tem um exemplo aqui. Então, imagine esse código aqui. Uma outra situação que pode melhorar essa questão da dependência direta, além do adiantamento de dados, que é a opção de hardware, e além de colocar NOPs, né, seja pelo compilador, ou seja pelo hardware, você pode também reordenar as instruções, que isso faz diferença. Olha só, esse código aqui, x igual a y menos w, z igual a k mais l. Tá? Vamos traduzir isso para a linguagem do MIPS. LDR1 endereço qualquer de memória y, LDR2 endereço qualquer de memória w, dsub R3, R1, armazena R3 em x, carrega K, carrega L em R4, R5, soma R4, R5, coloca o resultado em R6, pega R6 e armazena na memória em Z. Bom, códigozinho simples são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 instruções que fazem essas duas instruções em alto nível. Tá bom? Só que ali tem várias situações de intertravamento, de dependência de dados, que vão causar bolha. Por exemplo, o R1 e o R2 dependem dali da carga dos dados da memória no registrador. O próprio store também depende do valor para ser calculado pelo R3. E o mesmo se repete nas instruções seguintes. Então, tem ali pelo menos umas 4 bolhas. Se eu executar esse código aí, do jeito que está, tá bom? Vai ficar ruim, tá bom? Porque vai levar um tempão. Bom, e aqui agora que eu vou entrar aqui com o nosso simulador. Deixa eu ver se eu acho, né? Pipeline, acho que é esse aqui. Muito bem. Simulador é uma maravilha, né? Todo mundo vendo aqui? Dá para ver direitinho aqui esse cantinho direito das instruções, por favor? Universitários. Demorando aí. Lá no cantinho direito. Olha lá, aqui está lá. Tem um código que eu mostrei para vocês. Ó. Load R1, carrega o Y R1, carrega o W R2, né, subtrai, coloca o resultado no R3, pega o R3, coloca em X, armazena em X, carrega o K e o L em R4 e R5, soma os dois, coloca em R6, pega o R6 e armazena em Z. Route. Botei o route para a gente... Então, tem quantas instruções nesse programinha? 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Não, tem 9. Eu tinha contado errado antes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 instruções nesse código. Vamos executar do jeito que ele está. Tá? Sem reordenar as instruções, uma máquina aqui que não tem adiantamento de dados. Deixa eu só dar uma verificada aqui na arquitetura. Não tem adiantamento de dados, tá bom? Vamos executar passo a passo. Olha lá. Do lado esquerdo aqui é o pipeline, o gráficozinho do pipeline. Tá bom? Vamos lá.
carregou lá o load, né, da memória, agora já está no estágio de decodificação, o primeiro load, está carregando o segundo load da memória ou da memória cache. Tá? O load vai para o estágio de execução, tá, para calcular o endereço que vai ser lido da memória. Depois nós vamos passar essa instrução para o estágio main, tá bom? E a outra ficou lá atrás no load. Até agora está tudo bem, mas o desub vai precisar do R1 e R2. Ora, R1 e R2 estão prontos? Não está pronto. Está lendo agora da memória. E agora? Tem que esperar a instrução chegar, essas duas instruções chegarem no W. Quando então vão atualizar o banco de registradores. Ok? Então vamos lá devagarinho. Ó. Foi um load, avançou para o W. Oba, já tenho lá o R1 sendo escrito. E agora, nesse ciclo, o R2 está sendo escrito, como eu falei para vocês, ele pode ser lido junto com... quando tem alguma instrução escrevendo no registrador, se tem uma outra precisando ler, ela vai conseguir ler o valor atualizado. Aí vai andar. Então, que olha aqui, duas bolhas ou dois NOPs foram inseridos por hardware. Chama de intertravamento. Travar, parar o pipeline por conta de uma instrução da dependência entre as instruções. Isso é feito automaticamente pelo hardware. Tá? Pode também ser inserido o NOP pelo compilador, que era feito muito antigamente, hoje em dia ninguém mais faz isso. Todo mundo tem um hardwarezinho que controla essa situação de dependência de dados, tá bom? Bom, e agora ela vai andar. Opa! Ela vai andar. Tá? Só um instantinho que eu estou na outra janela. Andou, opa, pegou o dado direitinho, já está atualizado o R1, R3, vai continuar. Na hora de armazenar, o mesmo problema. Aí vai fazer o quê? O SD vai ter que ficar parado, esperando o DSUB chegar no W. Quando o DSUB chegar no W, que agora, ele vai poder andar. O SD. Aí pode andar, tá vendo? Foi para o estágio de execução. Aí vai andando, ele vai andando normal, o LD vai andar normal, vai escrever o resultado, e aí aconteceu o mesmo problema do LD com o DAD. Os dois LDs, R4 e R5, com o DAD. Ele vai ficar esperando lá, agora vai andar, mas surgiram duas bolhas. O mesmo problema do SD, vai andar agora. E aí a gente levou, para executar esse código, olha aqui, ó, anotem aí, ó. 21 ciclos, tá bom? E um CPI, ciclo por instrução médio, né? De 2,33. Então, 21 ciclos, 9 instruções, 2,333 de CPI, ciclo médio por instrução. E 8 RW. O que é RW? 8 paradas, 8 RW stalls. São paradas devidas à dependência de dados. Alguma dúvida aqui nesse códigozinho, nesses dados que eu mostrei? É rápido, mas eu acho que é bem simples o exemplo também. Não é isso? É a WRID after write, é uma dependência direta. É uma parada por causa da dependência direta. Então, tem 8 bolhas ali, vamos colocar em português coloquial. Tá? Posso ir? Então tá, vou lá, tá? Bom, e agora? Pô, mestre, ficou ruim, né? 8 paradas, 23, 21 ciclos para 9 instruções, poxa, dá mais de 2 ciclos por instrução. Tudo bem que a primeira é mais lenta, né? Mas ficou fraquinho, né? E como é que eu posso melhorar isso, né? Eu posso reordenar. Tem várias reordenações possíveis e alguns algoritmos também para fazer isso. Eu vou mostrar para vocês aqui uma reordenação possível, tá? Então, eu peguei aqui, ó, no cantinho do lado direito, tá lá, botei os loads todos juntos, botei os desubs todos juntos e os stores todos juntos e parei. Mas não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? A Terra é plana, né? Tem uns... O pessoal não acredita. Então, vou mostrar para vocês, tá?
Esse código, assim, reordenado, ele vai executar mais rápido do que o outro. Tá? Vamos lá devagarinho, então. Eu vou executar aqui ó, o que ele vai executar mais rápido. Tá? Eu vou executando devagarinho, tá? Ops, apertando o botão errado. Estou apertando o botão errado. Pronto, vou executando devagarinho. E aí, os dois primeiros loads vão executar e o desub que precisa dele não vai ser impactado. Por quê? Quando ele chegar ali o desub chegou no estágio de decodificação, no azulzinho ali. Agora, o que acontece? O R1 já foi escrito, o R2 está sendo escrito naquele momento, ele vai poder ser lido no mesmo ciclo pelo desub. E aí não teve bolha. Tá? E lá embaixo com o outro DAD? Bom, o outro DAD não foi tão feliz porque ele depende ainda de um load e aí ele teve que esperar um ciclo. Mas eu reduzi as bolhas de duas para uma só. Tá? Aí vamos lá. Aí agora o DAD conseguiu andar, mas só teve uma bolha, tem o store, e aí é o que aconteceu. Vai ter bolha? Não vai ter bolha, mas não, o store conseguiu passar adiante, porque a bolha do molde anterior afastou o outro store, né? E aí o store conseguiu andar. Esse store vai ter uma bolhazinha aqui agora, tá? E aí vai prosseguir e terminar a execução. Então, dos 8 RWs, eu consegui diminuir para 2 apenas, e virou de 2333 virou para 166666. As mesmas novas instruções, não mudou nada, só mudou o total de ciclos. Caiu de 21 para 15 ciclos. Que maravilha, né? Quem é que faz isso para a gente? Alguém sabe dizer que na vida real, quem é que faz essa reordenação para a gente? O compilador, exatamente. O compilador tem um otimizador. Quando você vai compilar, você bota aquelas opções menos O1, menos O2. Você está dizendo que o compilador otimiza o código aí para mim. Tá? Reordena as instruções em linguagem de máquina para ficar mais rápido, por favor. Então, essa é uma das otimizações que são feitas pelo compilador. Então, use as opções de otimização porque elas fazem diferença. Não estão ali à toa. E fazem muita diferença. Não é pouca diferença, é muita diferença. 2.33 para 1.6, isso uns 20% mais ou menos. Tá bom? Então, essa esse tipo de otimização é feita pelo compilador. Além de outras, a gente vai ver algumas, tá? Uma, duas ou três que o compilador faz várias, as inúmeras. Mas é importante utilizar as opções de otimização, porque o compilador conhece o hardware que ele está usando, vai usar as melhores instruções e vai reordenar as melhores instruções para fazer o teu código executar mais rápido. Ok? Dúvidas, perguntas? Tá? Então, na verdade, o que eu faço quando tem a dependência de dados? Eu posso colocar bolhas por hardware ou por software. Eu posso colocar bolha por hardware por software. Eu posso colocar diretamente dados, que é modificar o hardware. Ou eu posso reordenar as instruções. São 3 opções que eu tenho ali para resolver esse problema. No caso do Java, veja bem, o Java ele trabalha com o bytecode. Ele tem lá uma máquina virtual, que é uma máquina de pilha. Ele certamente pode fazer algumas otimizações. Tá? Mas eu não sei, para gerar o bytecode, quando se chama Java menos Java, ele está interpretando, né? Você está chamando a máquina virtual. Quando você compila de Java para bytecode, certamente devem haver algumas otimizações que você pode ativar ou não no compilador. Tá? Nunca usei, confesso para você. Bom, mas na hora de gerar o bytecode, não na hora de executar. Quando eu dou Java menos já, eu só estou pegando o bytecode já compilado e estou jogando ele para executar. Não é bem isso, né? Mas grosso modo é isso. Eu pego o bytecode e estou jogando para a máquina virtual executar. Porque o jar não é realmente um bytecode, ele é um bundle. Um pacotezinho que lá dentro tem um bytecode.
Ok? Bom, legal, mas então vamos deixar ele aqui de lado um instantinho. Ah, sim, bom. Minto, né? Deixa eu compartilhar aqui de novo. Poxa, tá difícil isso aqui. O operador tá ruim dessa semana. Tem uma outra otimização que pode ser feita, que é uma otimização de hardware. Ou seja, se eu pegar aqui na minha configuração, não sei se vocês vão ver, eu posso chegar aqui, habilitar código, tá? Na arquitetura. Vai resetar a máquina, tá? Ou seja, é possível esse código executar ainda mais rápido? Esse código otimizado, tá? Ele vai fazer com que esse código otimizado vai fazer com que o hardware, né? O código otimizado vai executar numa máquina que tem um adiantamento de dados, num hardware que tem aquele adianta do estágio de execução. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Não sei se ele desenha, tá? Se ele desenha, o que mais? Eu estou só chateando aqui, tomando. Desculpa. Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. Vamos usar esse mesmo código otimizado numa máquina com adiantamento de dados. Vamos ver se consegue executar mais rápido. Nesse caso, o que acontece? Tem o hardware, ele vai... Vou botar aqui o F7. O hardware vai executando direitinho. Quando chegar aqui no DSUB, que precisa do dado esse DSUB vai direto, né? Esse outro, o DAD aqui, precisa do dado. Esse DAD, que está aqui no estágio de decodificação, está precisando do dado que está no load, que está no estágio da memória. Como ativar o adiantamento de dados, ele vai encaminhar esse dado, vai dar uma adiantada nesse dado e não vai ter bolha. Tá? Olha lá. Por mágica, né? Ou seja, tem um caminho hardware que vai fazer com que esse dado seja encaminhado, né? Enviado para trás. E da mesma maneira vai acontecer com o store, lá, o segundo store. Então, se eu tenho uma máquina que tem um adiantamento de dados, ou seja, um caminho alternativo em hardware para passar o dado antes de chegar no estágio W para a instrução que está precisando dele, eu consigo executar essas 9 instruções em 13 ciclos. E tenho 0 RWs e eu vou ter um CPI de 1,444, que é melhor ainda do que era antes. Veja bem, antes era 1666 e antes 233. Então, quando eu combino otimizações de hardware com otimizações de software, tá? A coisa fica muito mais rápida. Então, mas já tem agendamento de dados, preciso usar a otimização? Sim, use otimização de software, porque ela é aliada às otimizações em hardware, para fazer o seu código executar o mais rápido possível. Nesse caso, teve 0 RW, 13 ciclos ao menor tempo possível para executar aquele código. Tá? Por quê? Olha só, como é que eu sei disso? A primeira instrução, ela leva 5 ciclos para atravessar o pipeline. Acho que nesse simulador, acho que ele tem um errinho de mais ou menos um ciclo, mas vamos ver agora. A primeira instrução leva 5 ciclos para atravessar o pipeline, seria o load, R1, né? E as outras vão saindo de ciclo em ciclo. Então, seria o load, levaria 5, o LD 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? Deu certinho. Então, a primeira leva 5, a segunda 6, a terceira 7, a quarta 8, a nona a quinta, desculpe, 10, a sexta 11, a sétima 12, a 8, não me perdi aqui, 5, deixa eu contar aqui rapidinho, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Perdi aqui algum lugar aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A última vai levar, que a nona vai levar 13 ciclos. Tá? Então, a primeira vai fazer 5, e vai na ordem, né? 5, 6, 7, 6. Podem conferir aí que vai dar direitinho.
Então, quando eu tenho um código que executa otimamente, a primeira instrução sempre leva K ciclos. A nossa fórmula é K mais M-1 vezes T. As M-1 restantes, as 8 restantes, elas vão levar um ciclo cada uma. Então, quanto é que tempo leva para executar esse código? 5, que é a primeira instrução, mais 8, que é o número de instruções que tem depois, a M-1. Então, 5 mais 8, 13. É uma maneira fácil, rápida, de você calcular o código. E aí, quanto tempo leva se tiver uma parada ou 2 paradas? Só somando as paradas, os stalls que foram colocados. Se tiver 2 stalls, vai passar de 13 para 15, que foi o caso que a gente mediu anteriormente. Se tiver 8, vai passar de 13 para 21, foi o que a gente mediu no primeiro caso. Então, não tem mágica. Calcular o tempo de execução, ela é uma ciência exata, tá? Se não tiver nada, a primeira vai levar K ciclos e as outras N-1 vai levar um ciclo cada um, tá? Fora desvios, né? Também, se tiver alguma coisa de desvio, pode ser que atrapalhe, mas sem desvio é isso. E aí, se tiver alguma dependência que tem inserido alguma bolha, é só somar o número de bolhas e você tem um número final de execução. Ou seja, eu estou querendo dizer para vocês que não precisa do simulador, você pode, na verdade, calcular isso na mão. Perguntas? Alguma coisa foi rápido demais? Sim, nada nessa mão, nessa também? Vejam aqui. Tranquilo? Muito bem, nada como simulador para a gente visualizar o que está acontecendo. Tá? Então, o que vai ter lá no... aliás, eu vou estar liberando um questionário para vocês fazerem semana que vem, né? Porque a apresentação já vai estar pronta. Eu devo ter um questionáriozinho liberado para vocês sobre entrada e saída, né? É isso. Para terça e quinta, tá bom? E eu, no questionáriozinho, eu pergunto, eu dou alguns exemplos, pergunto quanto tempo precisa para executar na máquina, sem adiantamento de dados, 5 estágios, etc. Coisas assim, tá? É para ficar divertido, né? Senão, não tem graça. Bom, essa é a parte mais divertida da aula de hoje, né? Eu acho mais interessante, né? Mas tem outro tipo de problema que acontece no pipeline. Mas mexe, não para de ter problema no pipeline. Não para, mas mesmo assim, desculpa, todo mundo usa. Se tiver um desvio, olha só o que acontece se tiver um desvio. Condicional, tá? Eu estou lá pegando meu código, e aí chega uma hora que tem um desvio. Se o desvio é incondicional, eu vou ter que desviar de qualquer jeito. Mas se ele é condicional, eu tenho que descobrir se aquele teste, né, é igual a zero, não é igual a zero, maior, negativo, positivo. Leva um tempinho para você descobrir isso, porque só lá no estágio que você vai ter o resultado dessa comparação. Então, pode acontecer de você pegar até duas instruções, e ter que jogar fora essas instruções porque o desvio foi tomado. Porque as instruções estão assim, PC mais 4, PC mais 8, no caso do Linux. Né? E aí você pegou o desvio, caramba, eu tenho que executar. Descobriu que aquelas instruções que você buscou têm que ser anuladas. E elas viram o quê? Viram bolhas. Né? Então, a gente precisa entender que o desvio também causa um impacto grande, tão grande como uma dependência direta, né? Um RW desse aí da vida. Mestre, e agora? O que dá para fazer nesse caso? Né? Desvio. Uma coisa que dá para fazer, que as arquiteturas faziam antigamente, é descobrir qual é o desvio, para de buscar a instrução. Não vou colocar a instrução ali, que eu não sei para onde eu vou. Mas, mesmo assim, pelo menos uma instrução era buscada na memória. Por quê? Porque você só ia saber que aquela instrução que você está buscando é uma instrução de desvio no estágio D, na decodificação. O estágio B só está indo lá na memória pegar, não está nem olhando a instrução. Então, no estágio é um desvio. Epa, para aí. Então, mesmo na arquitetura que parava de buscar instruções, vinha sempre uma instruçãozinha a reboque do desvio. Estava sendo buscada na instrução. Então, uma solução, mesmo com desvios incondicionais,
era executar sempre a instrução que vinha após o desvio. Por quê? Porque ela era sempre buscada. Tá? Então, essa execução, quando a arquitetura faz isso, e executa sempre a instrução que está após o desvio, chama desvio atrasado, delay slot, em inglês, o delay branch, né, em inglês. E a instrução que está naquele delay slot, né, no slot de atraso, né, ela era sempre executada. Porque isso que eu estou buscando, peguei a instrução e isso aqui é um desvio, parar de buscar. Tá? Mesmo nos casos onde eu parava de buscar, sempre entrava uma instrução a mais, e aí, já que estava lá, já que está aí, vamos executar. Mas, mestre, como é que pode executar uma instrução que está após o desvio? Simples, você usa o compilador para te ajudar. O compilador olhava ali antes do desvio quais eram as instruções que tinham ali e movia uma para depois do desvio. Tá? Aquela que ele sabia que ia executar. E aí, então, se não tinha nenhuma, ele botava o quê? Botava um NOP. Depois do desvio, eu não posso confiar. Pode ser que chegue aqui, né, e essa instrução vai ser... Então, bota o NOP lá, se não tem uma instrução para mover. Aí começaram a surgir uma série de opções arquiteturais para tentar colocar instruções úteis após o desvio. Então, foi uma febre de opções, de modificações, de teses. Começo da década de 90, mais ou menos, sobre isso. Né? Não, na década de 80, desculpe. Foi um pouquinho antes da década de 90. E aí, como aproveitar o delay slot? Aí, juntando uma macete de hardware e de software, eu só conseguia até colocar, 75% das vezes, colocar uma instrução útil após uma instrução de desvio, tá? Usando essa técnica de delay slot. Então, uma das técnicas, tá? Deixa eu ver se ela aparece aqui. Engraçado, né? Vou fazer assim, pronto. Essa aqui. Tá bom. Congelar o pipeline até o resultado do desvio ser conhecido, inserindo bolha no pipeline. A solução que era feita, mas é ruim em termos de desempenho. Usar o desvio atrasado, a instrução após o desvio é sempre executada, mas nem sempre era possível colocar uma instrução útil, então o compilador colocava um NOP ali. E outras duas técnicas interessantes para evitar o problema do conflito de controle é fazer predição. Mestre, quer dizer que o processador adivinha o futuro? Vai saber os números da Mega Sena? Mais ou menos, né? Como é que você pode prever que vai acontecer no desvio? Isso não existe, a coisa está no futuro. Você vai adivinhar o futuro incerto. Bom, para nós, para os mortais, o futuro incerto. Mas, no caso do processador, o futuro não é tão incerto assim. Por quê? Se você colocou um desvio, a chance daquele desvio ser executado é alta. Senão, você não colocaria um desvio. Deixava executar sequencialmente. Né? Então, se você colocou o desvio, a chance de ter que o desvio ser tomado é grande. If then else. Se não precisar do if then else, para que você vai botar aquilo lá? Então, se tem o desvio, a chance de ser executado. Então, uma coisa que era feita é o seguinte: vamos prever estaticamente como o desvio vai ser, se o desvio vai ser executado ou não. Tá bom? E aí, tem várias técnicas, eu vou falar delas depois, tá? Bom, e tem também a predição dinâmica do desvio, que basicamente é o seguinte: é uma técnica de predição, só que ela é feita em hardware. Mas, mestre, mais uma vez, como é que você vai prever o futuro? Mais ou menos, né? Dá para prever o futuro em várias situações. Mas, no caso, você prevê o futuro olhando o comportamento daquele desvio no passado. Por exemplo, eu passei aqui, da última vez, executei aquele desvio. Passar aqui, pô, esse cara vai ser tomado novamente. Tá? É provável que isso aconteça. Não é? Vamos ver. Tá bom? Então, o estático, ela olha assim a cara do desvio. Eu acho que você vai ser tomado. Isso tem cara de que vai ser tomado. E
dinâmicos, ó, você no passado sempre fez isso, então você vai fazer de novo, tá? Então, um é meio um preconceito, desvio estático, e o dinâmico é meio olhar o histórico, a ficha corrida do indivíduo para fazer uma predição. É meio preconceituoso também, mas é menos, tá? E o que acontece nos dois casos? Você pode errar, tá? Você faz um pré-julgamento, você pode errar. Mas a questão toda em relação à predição de desvio, assim, o quanto você erra? Você erra pouco, você erra muito. Você dá para prever esse desvio realmente com uma precisão alta, se vai ser tomado ou não, né? Esses mecanismos são interessantes, tá? Vamos ver o que tem aqui. Eu não tenho, acho que nada no simulador, tá? Mas o simulador ainda dá para ser usado. Mas deixa eu explicar primeiro melhor o delay slot. O delay slot está aqui, ó. Tem um DAD, R1, R2 e 3, um back, coisa tal. E aqui tinha um 9 aqui depois do delay slot. O compilador vai dar uma olhadinha. Esse DAD aqui, ó, é mole. Eu posso pegar e mover para depois do desvio, porque não há dependência nenhuma direta aqui, tá? Nem antidependência, nem nada. Taxa ele aqui depois do desvio. Então, eu peguei uma instrução antes do desvio e movi para depois do desvio. Se ele olhar aqui o código e ver que a instrução imediatamente anterior, esse caso aqui de baixo, tem a dependência direta, não pode mover. Vai dar zica, né? Vai dar problema. Então, pega uma outra lá de cima e move para depois do desvio. Tá? Então, você consegue, dessa maneira, fazer aquilo que é a otimização do código, movendo uma instrução para depois do desvio atrasado. Alguns, poxa, mestre, gostei dessa ideia. A gente ainda usa isso até hoje? A resposta é não, não usa mais. Porque a predição estática e a predição dinâmica praticamente eliminaram essa demanda, essa necessidade de você colocar uma instrução depois do desvio. Mas como é que faz? Por que a predição dinâmica eliminou esse desvio atrasado? Eu não tinha que chegar no estágio D para saber se a instrução era de desvio ou não. Então, como é que eu posso saber antes disso que aquela instrução que eu estou buscando é uma instrução de desvio? É possível isso? Né? Então, o desvio atrasado foi uma técnica muito empregada. Algumas outras facilidades foram feitas, não sei se está aqui o slide. O texto está, mas você pode... Gente, você pode fazer aqui umas técnicas, né? Você pode fazer com que o hardware, né, tenha uma opção de anular a instrução do desvio se o desvio não for tomado. Por que isso? Porque você... Vamos lá tentar explicar isso para vocês. Tinham duas opções de desvio. Tinha um desvio que executava sempre a instrução que estava no desvio atrasado, e um desvio que, se executava no desvio atrasado, só se o desvio fosse tomado. Se ele não fosse tomado, você anulava aquilo aí. Para que isso? Porque, em vez de você pegar uma instrução que está ali imediatamente antes do desvio, você pegar uma instrução no alvo, no caso de um laço. Você pegava a primeira instrução, tá? Na primeira vez que você entrava no laço, você deixa ela fora, né? E, dali em diante, você jogava ela para depois do desvio e desviava uma instrução depois dela. Tá? E aí você fazia o quê? Era uma maneira de você tentar aproveitar melhor esse desvio atrasado. Tá? Mas isso é uma opção de hardware. Tinha, então, duas opções de desvio. Um desvio normal, desvio atrasado normal, e outro com desvio atrasado, que se o desvio não fosse tomado, a instrução era anulada para permitir mover a instrução-alvo para depois do delay slot. Ficou claro? Ou foi obscuro? Bom, essas otimizações são feitas, então, pelo compilador, essas movimentações de instrução. E, repito, é importante vocês utilizarem as opções de otimização na hora de gerar um código, porque ele vai executar muito mais rápido. Então, o de história do desvio atrasado está escrito, que a gente está um resumo, tá? Está escrita em maiores detalhes no nosso texto lá que está disponível para vocês, tá bom?
Bom, o desvio estático é aquela história, o desvio preconceituoso. Olha para tua cara, não gostei de você. Você vai ser sempre tomado, tá? O cara que... Esse cara é sempre tomado, olha lá. Tá? Tem um desvio é porque é sempre tomado. Então, uma predição comum, estudava, todo desvio que eu encontrar, eu vou predizer como tomado. Se não era para desviar, não colocasse o desvio. Se colocou, porque ele vai ser tomado. Isso é uma assunção, né? Que se presume, né? Em relação ao desvio. E outra era mais inteligente, olhava de esse desvio aqui, ele é para trás. Então, ele deve estar no final de um laço. For i igual a 1 a 0, questão. Vamos fazer o seguinte, esse desvio aqui, que é para trás, eu vou predizer ele como tomado. Se ele for para frente, eu vou predizer como não tomado. Então, essa filosofia, ou esse modo, era chamada forward taken, backward taken, forward not taken, BTFNT. Né? O americano gosta da abreviação, né? Backward taken, forward not taken. Então, fazer essas coisas. Se o desvio é para trás, é um final do laço. Se ele é para frente, o if then else, eu vou dizer que não vai ser tomado. Tá? E outra terceira opção era mais interessante ainda. Em vez de ficar fazendo as predições naíves, né, ingênuas, como disse o Ronald, eu vou pegar e vou executar esse meu código. Para quê? Para descobrir, com uma massa de dados de teste, como cada desvio se comporta. Eu vou fazer um teste com esses desvios para ver como é que ele se comporta. E aí vai lá, executa um código, uma massa de teste qualquer. Esse aqui, 80% das vezes foi tomada, a predição é tomada. E aí, o que eu fazia? Eu gerava um novo código, um hint bit, né? Um bit de sugestão, de dica, avisando o hardware. Olha, eu, compilador, já rodei esse código aqui, já fiz meus testes aqui com um profilezinho de execução dele, e esse desvio aqui, tem jeito, é sempre tomado, cara. Vá nessa aqui, é boa, essa dica é quente, tá? E o desvio vai ser tomado. Bom, qual o problema da predição de desvio? Qualquer que seja ela é sujeita a falha, a erro. E quando erra, você paga uma penalidade, que dependendo da profundidade do pipeline, e de quando você descubra que você errou, está errado. Você vai pagar com as N instruções que estão depois daquele desvio, tem que ser todas anuladas. Então, se o pipeline é muito profundo, o nosso desvio 5 não é problema. Se ele tem 10, 15, 20 estágios, você vai descobrir lá no 10º estágio, cara, não era para ter tomado aquele desvio, não. Volta lá atrás. E aí você perde um tempão e o desempenho do teu programa cai. Então, a predição de desvio é importante, que ela seja bem feita, que as taxas sejam altas. Quanto é que de taxa que tem para assumir que vai ser sempre tomado? Né? 50-50, 50%? Não. Como eu disse, o desvio, se ele está lá, que tem coisa. Então, o desvio dá uns 60% quando você pega e prediz o desvio como sempre tomado. Esse backward take e forward take é maior um pouquinho, talvez 75%. E com um profile, você chega a acertar 85% das vezes. Tá? Das técnicas de predição estática, é melhor, que ela tem mais acurácia do que as outras. Então, 85% das vezes é um valor bem interessante. Ok? Dúvidas, perguntas? Pausa para respirar. Veja bem, gente, eu estou devagarinho, tá? Não tem muito conteúdo, mas eu estou tentando, hoje, como eu falei, caminhar num ritmo assim, mais de acordo com o dia, que está um dia quente, né? Difícil. Já estamos de manhã, de tarde vai piorar. Pois é, que os profile, você pega o teu código, joga uma massa de dados de teste, sei lá, tem que ordenar os alunos da turma. Bota uma turma qualquer lá do ano passado e executa a ordenação com aquela turma. Aí você vê o teu programa e vê esse desvio foi tomado. Você conta quantas vezes o desvio foi tomado e anota isso, tá? E aí você gera um código novo em que você diz para o processador, olha, esse desvio aqui eu executei ele com uma massa de dados de teste e ele foi muito tomado. Então eu acho que ele vai ser tomado. Tá? É isso que você faz. Você faz uma execução anterior com uma massa de dados de teste.
Isso quer dizer experiências de profile. Ah, mas a turma do ano passado é diferente da turma dessa. Você pode errar. Mas é melhor do que não ter nada. Do que ficar chutando assim a esmo. Perfeito? Esclareceu, Ronald? Autoajustar? Não. Você, uma vez que você gerou o código que tem a sugestão, dizendo, esse desvio vai... Acabou, né? Vai ficar para sempre lá no código a sugestão de que aquele desvio vai ser sempre tomado. Tá? Eu tenho um bitzinho no opcode, né, que diz assim, qual a sugestão do compilador para esse desvio? Ele vai ser tomado, ele não vai ser... É um não tomado, zero não tomado, uma coisa assim. Tá? Não muda, não muda nunca. Uma vez que você gerou o código com as sugestões, elas ficam lá eternamente. Ah, mas a massa de dados mudou muito. Fazer o quê? Vai errar. Tá? Entendeu? Entrou a turma só de chinês. Zhang, 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 zing, zung, zhang. Aí zebrou tudo. Na hora de ordenar. Não, o compilador não tem armazenado as instruções. Ele simplesmente roda o programa com a massa de teste. Sem chute nenhum. Ele conta para cada desvio se ele foi tomado ou não. Depois ele olha o resultado desse profile, que a gente chama dessa anotação que ele fez, e gera um novo código, colocando nas instruções as sugestões que ele está passando para o processador, se o desvio vai ser tomado ou não. Esse é o caso. É importante perguntar, porque a comunicação ela é um problema. Né? Eles falam uma coisa, você acha que está explicando bem, vocês estão entendendo outra. Porque eu tenho um background, né, certamente, muito maior que o de vocês em relação a isso. E, para mim, as coisas são mais simples, né? De vocês que nunca viram isso. Tá? É natural. As dúvidas são naturais. Tem alguns anos que eu trabalho aqui. Não vou contar, não, porque... Ok? Senão vocês vão achar que eu estou parando em vaga de idoso, né? Poxa. Vamos lá. Que mais? Bom, legal, mestre. Mas você falou que tem um método melhor ainda do que esse. Eu gostei desse jogar do profile, né? Bacana, né? O que mais pode ser melhor do que isso? Né? O compilador passa por uma porrada de dicas sobre o comportamento de cada desvio. É o processador verificar o comportamento de cada desvio e dinamicamente se adaptar a este comportamento. A predição se altera se o comportamento do desvio se altera. O desvio está sendo sempre tomado, eu vou predizer que ele está sendo tomado. Tá? Como é que eu faço isso? Eu coloco uma memóriazinha com um bit de predição e vejo a execução daquele desvio no passado. Aí, de repente, por algum motivo, ele começou a ser não tomado. 0, 0, 0, 0, 0. Eu mudo minha predição. Ok? Mudo a predição e agora eu vou começar a predizer ele não tomado. Tá? Ah, e se o bendito do desvio alterna, hora tomado, hora não tomado? Aí zebrou, né? Com um bitzinho você está lascado, você vai errar 100% das vezes. Tá bom? E tem um problema, essa memória ela tem um tamanho limitado. Então, você usa uma memóriazinha 512, 2K posições, 4K. No estágio de busca, essa memória não fica no estágio de decodificação. Esse é o grande segredo. Se o desvio alterna muito, o desvio indeciso, né, você vai errar 100% das vezes essa predição. Graças a Deus, esses desvios não são muito comuns. Uma parte de desvio é o quê? Final de laço. Tá? É uma parte de desvio, são no final do laço. Mas escrevi um desenho disso. Deixa eu ver se eu tenho algum desenho aqui no Google. Tá? Quer? Branch Prediction. Ah, mas você botou poucos desenhos nessa parte, né? Eu botei poucas coisas nessa parte.
Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem vários preditores, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu tenho um desenhozinho, na verdade, sobre isso. Os preditores são mais sofisticados. Ah, esse aqui é bacana, né? Tem um desenho igual a esse também. Eu acho que eu tenho um desenho em algum lugar. Ah, um bit, branch history table. Deixa eu ver aqui. Pá, 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 pá. Tem uns aqui que só tem um padrão. Não quero com padrão. Mas anyway. Esse desenho aqui, esse diagrama de estados, mostra mais ou menos o que eu quero. Então, esse caso aqui é o nosso preditor, tá? Ele está aqui. Ele é uma maquinazinha de estados, tá bom? Aí ele vai lá. Está sendo predito como não tomado, está dando 0, 0, 0, com previsão não tomada. Se ele mudar para 1, eu mudo a predição para tomado. Tá? E se ele continuar sendo tomado, eu vou acertando. Não é que se ele mudar e for não tomado, aí eu errei a minha predição, eu mudo de volta, acompanho, né, esse cara e vou para o estado zero. O problema é todo o seguinte: se o juiz faz assim, take, not take, take, not take, take, not take, eu estou sempre correndo atrás do rabo, né? Ele vai ser tomado, eu vou predizer como não tomado, vou errar, aí depois ele vai ser não tomado, eu vou predizer como tomado, fico sempre errando. Porque a minha predição, como o comportamento de juiz se altera na hora tomado ou não tomado, eu acabo errando essa coisa toda. Perfeito? Não contei desenho melhor, tá? Bom, então, há vários problemas nesse 1-bit, tá? Ele tem um outro problema, tá? Que é o seguinte: ele prediz corretamente um desvio no final de um laço, enquanto o laço não termina, tá? Então, estou lá no if then else, tipo for, não sei o quê. Eu estou perdendo. Mas na última vez que eu estou saindo do laço, eu vou errar a predição, certamente. 1-bit, né? Porque está sendo tomado. Agora, se o problema é o seguinte: se esse laço estiver dentro de outro laço, ele vai errar 2 vezes. Uma vez na última iteração que ele vai predizer como tomado, ele vai ser não tomado. Quando ele voltar de novo para o laço, do laço externo, e entrar de novo no laço interno, ele vai estar predizendo como não tomado e vai ser tomado. Então, erra 2 vezes. No final, na última iteração, e na primeira iteração seguinte, quando eu volto, no caso de laços alinhados, tá? Imagina um loop dentro do outro loop. Tá? Então, esse lacinho aqui dentro, a predição do desvio com um bit só, ela erra 2 vezes. Se o laço interno é pequeno, tipo 10 vezes, e o laço externo é grande, tipo 1 milhão de vezes, isso pode resultar em taxas de falha muito altas, 20%, mais ou menos. Tá? Então, para evitar esse tipo de situação e outras parecidas, né, vocês usam um preditor de 2 bits. O preditor de 2 bits ele não muda de predição ou de palpite toda hora. Se o cara está sendo tomado, tomado foi não tomado. Falei, tá estranho esse desvio, acho que eu vou mudar a predição, mas não muda. Se ele, mais uma vez, ele for não tomado, tem jeito, vou mudar minha predição para não tomado. Já errei 2 vezes, não vou ficar insistindo no erro, aí muda a predição. Tá? Então, o preditor de 2 bits, ele resolve esse problema de um laço dentro do outro, ele melhora a taxa. E mesmo o laço indeciso, ele também resolve o problema, que ele fica mudando de opinião toda hora. Em vez de você errar 100%, você vai errar 50%. Tá? O que é um ganho grande. Tá bom? Não é desprezível. Tem aqui a maquininha de status. Caramba, está difícil hoje.
ela está aqui, em que você fica alternando, né, desculpa, em que você, a máquina de estados que você está lá predizendo lá como tomado, tomado, tomado. Foi não tomado, você muda de estado, ficou esquisito. Mas não muda a predição. Se ele for não tomado mais uma vez, você muda a predição, e aí você, se ele continuar sendo não tomado, você vai lá para muda de estado, chama fortemente não tomado, fortemente tomado, tomado não tomado. E esse tipo de preditor de 2 bits, ele tem boas taxas de acerto, maior do que 90%, tá? E, na realidade, eu mostrei para vocês, quer dizer, esse preditor, tá faltando o desenho que está faltando aqui, gente, que eu não mostrei para vocês. Eu tenho outro slide aqui, deixa eu pegar aqui. É do outro curso. Deixa eu ver aqui. Eu tenho esse aqui. Deixa eu ver um outro. Eu tenho aqui, precisando mudar. Deixa eu abrir ele aqui. Não vou mostrar tudo para vocês, porque a verdade não deve ser revelada antes do tempo. Tá? Esse aqui, esse desenhozinho aqui, esse slidezinho aqui é legal, né? É o backward take, ele é a predição estática, tá? Ele pergunta assim: o endereço atual do desvio é maior do que o endereço-alvo? Se é maior, vou para o endereço-alvo, tá? Se não, eu vou... minha predição é como não tomado. Tá? Então, ele pega o endereço atual do desvio, o endereço para onde eu vou, e pergunta: onde eu vou é maior do que o endereço atual? Então, eu vou predizer como tomado. Faço a predição endereço. Se não for, eu faço como predição como não tomado, que é executar a instrução seguinte. O que mais aqui? O profile, né? Eu falei, é a predição dinâmica. A predição de um bit é assim, ó. Eu pego o apontador de instruções e acesso uma memóriazinha que fica num estágio de busca. Tá? E aí tem um bitzinho que vai dizer a predição ali. Na verdade, você tem alguns bits adicionais para dizer se aquele endereço está na tabela. Tem uma outra coisa, né? Você vai lá, acessa e faz a predição ali daquele desvio. Esse pode ser feito no estágio D também. Na verdade, essa era feita no estágio D. Você pegava lá o desvio, descobria esse é um desvio, pegava a predição nessa tabelinha, que tem 512, 2048 posições, e te saía com o bit de predição. Tomado ou não tomado, 1 ou 0. Tá? 21 tomado, 0 não tomado, mas nada obriga que seja assim. Bom, essa é o preditor com bit. O do 2 bits, tá? Então, de 2 bits é melhor, porque ele não vai... É um contador, né, basicamente, entre 0 e 3. Quando ele chega em 3, ele para de contar. Quando chega em 0, ele para de contar. Então, ele é muito apurado, né? Mas ele faz uma demora. Então, qual a diferença? Ele está acessando ali uma memóriazinha que tem um contador. Se o desvio foi tomado, ele incrementa o contador até 3, até 1. Se ele for não tomado, ele decrementa até 0, 0. Então, 1 é predito fortemente tomado, e 0, 0 não tomado. Se ele for não tomado, ele volta para o 0. For tomado, está no 0, 0. Ele for tomado, ele volta para o 0, 1, mas não muda a predição. E se ele está lá no 1 e ele não tomado, ele vai para o 1, 0, mas não muda a predição. Com isso, você evita o problema do laço. Do laço,
e daquele desvio que fica alternando toda hora, você melhora bastante a predição nisso. Há outros esquemas de predição mais sofisticados, mas as taxas de acerto desse... eu acho que eu tenho um gráfico aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui está o diagrama de estado, está um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Tá? Essa tomada, como é que é feita essa mudança de estados desse contador, né? Em alguns casos, ele, em vez de passar de 1,0 passar para o 0,1, ele vai direto para o 0,0. Isso é melhor em algumas situações. Então, em vez de ser dessa maneira aqui, né? Ele pode também ser dessa outra maneira aqui. Tá? Estou vendo se vocês já viram, já. E, finalmente, ele é isso. Ele é endereçado pelos bits menos significativos do endereço da instrução de desvio, né? E acessa aquela tabela. A tabela tem um tamanho limitado, pode ser que tenha duas instruções com a parte alta diferente, mapeando para a mesma posição. É da eles, e a taxa de acerto diminui um pouquinho. Mas, de uma forma geral, é um esquema de predição bem confiável, bastante utilizado, mas não só isso. Há preditores bem sofisticados, hoje em dia até utilizando inteligência artificial, tá? Neural network para fazer essa predição. Tá? Aí, para vocês terem uma ideia, né, dessas taxas de acerto, o stake é aquilo que eu falei, 60% mais ou menos, tá? Ali 62,5%. O backward take forward take deu 70%, deu mais um pouquinho, tá? A dinâmica de um bit deu 89%, isso foi medido em 92 pelo IE e o PAX. Tá? O PAX teve muitas vezes no Brasil, tive várias conferências com ele, está vivo ainda. Tá? Namorou uma professora brasileira, fofoca. Aí, quer saber mais? Quer saber mais? Veja no BBB. Bom, aí o dinâmico de um bit, é tudo sério, o professor Patti, namorou uma professora brasileira, fazer o quê? Então, o dinâmico de um bit está dando 89, vou baixar um pouquinho, 85, tá bom? Ela, na realidade, é menor um pouquinho. O profile deu 90%, então é muito bom. E o dinâmico 2000 dá 93%. Hoje em dia, tem preditor de desvio com acurácia de 97%, 98%, acurácia muito alta. Tá? Então, a predição de desvio, ela acerta mais de 90% das vezes. Veja bem, olha só a dinâmica, né? E isso é feito, eu não expliquei tudo para vocês, tá? Desculpa, mas isso é feito no estágio de busca. Então, no estágio de busca, se der um hit naquela tabelinha, basicamente, você sabe que aquela instrução não é a instrução de desvio. Está na tabela, é um desvio. E aí você já não tem mais o problema do delay slot, porque você também faz a predição para onde você vai e já vai buscar a próxima instrução no endereço correto, tá? No endereço previsto. A repredição. Você vai ter que apagar tudo que está no seu pipeline e recomeçar a busca no endereço correto. Também, dependendo do processador, isso pode ser feito em vários momentos. Eu tenho mais 5 minutinhos para falar, mas eu queria saber de vocês se tem alguma dúvida em relação a esse esquema do preditor de hardware dinâmico. Então, é uma memóriazinha, ela fica dentro do processador, no estágio de decodificação, no estágio de busca, e ela vê a execução do desvio, da última vez que ela foi feita, com 1 bit ou com 2 bits, e a partir daí gera uma predição, tá? De desvio se vai ser tomado ou não, e também do endereço. O endereço também pode ser predido. Eu não mostrei aqui, mas você pode saber para onde vai. Simplesmente você pega o endereço do último desvio que foi tomado e guarda ele junto com a predição. Basicamente é isso. Tá? E aí você, com isso, você tem excelentes ganhos no tempo de execução dos processadores, porque o pipeline é mantido cheio com instruções úteis e isso permite um melhor desempenho do seu processador. Tá? Então, é um item que ninguém presta muita atenção, mas é muito importante no desempenho. Tem preditores bastante sofisticados, outros sistemas bem mais elaborados do que esse. Estou mostrando a ideia, conceito de predição de desvio, que ele pode ser estático, pode ser dinâmico.
ou antes disso você fazia usando o tal do delay slot, que não é mais usado hoje em dia, porque a predição já no estágio de busca consegue dizer se o desvio vai ser tomado ou não, você predizer se vai ser tomado ou não. Uma alta taxa, estão vendo ali, isso dispensou a técnica de delay slot, ela não é mais utilizada hoje em dia. Dúvidas, perguntas? Nada? Tá bom. Então, eu fiz uma pergunta no chat porque... Eu não vi aqui, o chat está meio parado, desculpa. Não, sem problema. É porque eu tive... Heurística de alguma maneira? Sim. Mas não, olha só, vamos lá. Você pode fazer o profiling, mas você tem uma predição dinâmica, isso é meio redundante, desnecessário. Então, na realidade, a técnica de profile, ela meio que foi também abandonada, porque a predição dinâmica faz taxas melhores sem precisar estar rodando nada de teste. Bom, o compilador pode fazer essa predição estática. Normalmente, o processador ele assume que o desvio é tomado. Se não tiver nenhuma predição válida, a primeira vez que eu... cheguei aqui em um desvio, primeira vez que eu vejo esse desvio, não está na tabela, normalmente ele vai predizer como tomado. Alguns fazem essa sofisticação de, para trás eu vou predizer como tomado, para frente como não tomado. Ele olha o bit de sinal do desvio, que o desvio normalmente é relativo ao PC, então já está lá o bit de sinal do desvio, e ele rapidamente identifica se é para trás ou para frente e faz a predição baseada no sinal, né, do deslocamento, né, em relação ao valor do apontador de instruções. Então, backup já é incorporado se você executa ele a primeira vez. A dinâmica de 2 bits, na realidade, eu mostrei um esquema só, que é usar o endereço, a parte baixa do endereço de desvio, mas há outros esquemas que utilizam, por exemplo, o resultado dos N últimos desvios para ajudar nessa predição. Aí faz um esquema assim, que mistura, né, mais uma heurística, no caso, o endereço da instrução de desvio com o resultado dos N últimos desvios, se foram tomados ou não. Tem um registradorzinho que guarda a sequência, né? Foi tomado, não tomado, tomado, não tomado, e usa isso para melhorar a acurácia da predição. Tá? E há outros esquemas mais sofisticados ainda, porque os desvios, de uma maneira geral, eles são o seguinte: eles têm um comportamento local, tipo assim, o meu comportamento não depende nada dos meus vizinhos, meus desvios estão aqui do lado, eu vou pela minha cabeça, e tem os desvios que são mais correlacionados, que eles são mais influenciados pelo comportamento dos desvios que estão à volta. Então, você saber o que aconteceu com os últimos N desvios pode ser muito interessante em alguns casos. E tem esquemas que combinam esses dois, né, para tentar saber se aquele desvio é um cara mais influenciado ou se ele é um cara mais cabeça feita, entendeu? Menos influenciado. Então, há esquemas híbridos, sim, mas não com o que eu mostrei aqui, com outros esquemas, tá? Então, eu tava pensando numa coisa de, tipo, combinar o backward taking com esse de 2 bits. Tipo, se ele errar o backward taking, isso... Não, olha só. Não, você não, é o contrário. Se eu vou executar um desvio pela primeira vez, ele não está na tabela. Tá? Eu vou ter que usar um guess, qualquer. Normalmente o guess é backward taking, forward taking, tá? É isso que é feito, BTFN. Tá? Mas depois, dali por diante, ele usa a predição que está na tabela, é muito mais confiável. Porque presta atenção, se você errou, meu filho, é a vida. Tá? Você tomou uma decisão e você não pode voltar atrás nisso. Você já fez a predição, já buscou um monte de instruções que não deviam ter sido buscadas, entendeu? Errou. O que a gente pode fazer? Joga tudo fora, vamos em frente. Entendeu? Não, a combinação, porque os outros critérios tem que ser usar antes da decisão. Você pode combinar vários fatores para, qual a decisão que eu vou tomar? Vai ser tomado, não vai ser tomado. Você pode acertar ou errar. Mas, uma vez tomada a decisão, está tomada. O ônus ou bônus virá para você
de acordo... essa aula é até filosófica, né? Predizer o futuro baseado no comportamento do passado, né? É fácil, né? Investir em ação para saber... Às vezes a gente erra, mas é um bom parâmetro. Olhar o passado para tomar decisão no futuro. Tá bom? Deixa eu terminar aqui, então, rapidamente. O que acontece no pipeline se eu erro a predição? Tá? Se eu errar a predição, eu vou estar gerando que a gente chama de uma exceção. Tá? Ela não está aqui exatamente, mas são várias exceções. Reparei, ela não está aqui, hein? Ela é comparável, essa... interessante, eu tenho que mudar isso, né? Predição de desvio. É um tipo de exceção, tá? Predição de desvio incorreta. Imagina que eu errei a predição de desvio, tá? Ou que eu estou executando e veio uma interrupção. Ou que aconteceu uma chamada ao sistema, o programa fez um trap. Ou que eu executei um breakpoint, depurando o meu programa. Ou deu um overflow, um underflow. Tá? Ou houve uma falha de página. A predição de desvio é mais ou menos equivalente a uma falha de página. É um erro que acontece, mas ele é recuperável. Tá? Erro de endereçamento de memória, por acessar uma posição, não podia ter acessado, também um erro de violação de proteção. Estou acessando uma área fora do que eu posso. Estou tentando escrever numa área que é só de leitura. Instrução inválida. Ou então um core fail. São alguns tipos de exceção que podem acontecer. Não são todos, mas são alguns. Uma predição de desvio é um deles, com certeza, tá? Incluir nessa categoria. Tá bom? E aí, o que acontece com as outras instruções no pipeline se tem uma interrupção? Normalmente, o que acontece é o seguinte, você termina de executar a instrução atual, se puder, né? E todas as outras que estão depois, na ordem do código, são jogadas fora. Eu fiz a predição errada de desvio, joga tudo fora, elimina, apaga isso, começa tudo de novo no endereço correto. Tá? Então, a predição incorreta é um tipo de exceção. Tá? Não é visível ao programador, não gera assim, grandes efeitos, né, colaterais, mas tem impacto no desempenho do pipeline. Tá bom? Da mesma maneira que uma falha de página, se ela processar a página não está presente na memória, você tem que interromper, ver o processo, aquela coisa toda. Então, tem uma classificação das exceções, né? Elas são síncronas, pode ser síncronas ou assíncronas. O que é uma síncrona? Se tiver uma exceção, ela vai acontecer sempre na mesma instrução. E a assíncrona, ela pode acontecer em qualquer coisa. Então, por exemplo, 2, 3, 1 e 9 é assíncrona. Falha, alimentação e interrupção não tem nada a ver com as instruções. Mas a chamada do sistema operacional, o breakpoint, o overflow, uma falha de página, se acontecer, acontece sempre na mesma instrução. Tá? Então, isso quer dizer síncrono ou assíncrono. Pode ser solicitado pelo usuário. O usuário pediu. O breakpoint é chamado pelo usuário. O trap também é chamado pelo... As outras não. Não dependem da vontade do usuário. Tá? São independentes da vontade do usuário. Então, a classificação. Algumas interrupções acontecem no meio da instrução, ou seja, elas podem terminar a execução da instrução corrente, né? E outras ocorrem sempre entre instruções. Aqui ocorrem sempre instruções, interrupção, chamado sistema operacional e breakpoint. Nunca interrompe a instrução atual. Tá? E, finalmente, as instruções podem ser terminar o programa ou não. 6, 7, 8 termina a execução do programa e 1, 2, 3, 4, 5 permitem que o programa seja continuado, assim como a predição incorreta de desvio. Que mais? Dependendo do processador, né, ele faz isso, né? Mas chama modelo de exceção precisa, ou seja, você termina de executar a instrução correta se puder, atual se puder, e apaga tudo. Mas em alguns casos, quando o processador executa a instrução fora de ordem, esse modelo de exceção precisa pode ser difícil de ser mantido. E por uma questão de desempenho, algumas arquiteturas têm um modelo chamado impreciso. Assim,
vai ocorrer uma exceção, eu não garanto que instruções que estão depois, que elas deixaram de ser executadas. Tá? Então, ele sabe disso, ele não vai executar a instrução 2 vezes, mas ele simplesmente pode modificar o estado arquitetural quando não deveria ter feito isso. E aí, na realidade, essas arquiteturas têm 2 modos de trabalhar, o modo preciso e o modo impreciso. Normalmente é impreciso. Se você está depurando, se tem alguma necessidade especial, você pode trabalhar no modo preciso e ter um desempenho menor. Tá? Mas isso, hoje em dia, praticamente todas as arquiteturas trabalham no modo preciso. Não tem nenhuma assim que eu conheça que tem que, ou atual, que tem que recorrer ao modo impreciso, né, de execução das instruções para executar com desempenho. Tá bom? Então, isso é só um detalhe a mais. Não tinha muito bem de colocar isso, eu coloquei aqui, né? Porque, enfim, é o lugar que tinha. Tá? E eu acabei os slides para hoje. E esse material está mais detalhado, repito, no texto aqui, com um resumão. Deixa alguns detalhes a mais. O texto está bem elaborado. E, então, a ideia hoje foi terminar de apresentar o pipeline, com a questão da predição de desvio como elemento importante para resolver o problema do conflito de controle. Nós também vimos como a gente pode reordenar as instruções para que elas executem mais rápido, efetivamente, evitando as bolhas, né? Aqueles intertravamentos que são uma técnica, né? para garantir a execução correta do programa quando existem dependências diretas, né? O travamento é uma técnica dessas técnicas. Outra técnica é o adiantamento de dados, que faz a gente ganhar desempenho, permite executar também o programa mais rápido. O ideal é você juntar essas técnicas de hardware e software para você ter o máximo desempenho do teu processador. Então, além dessas são as dependências de controle, as dependências de dados, nós tínhamos visto na aula passada as dependências, os conflitos estruturais, que normalmente implicam na duplicação dos recursos para evitar que 2 estágios fiquem brigando pelo mesmo recurso, ou botar um banco de registradores com várias portas, como foi uma solução que a gente viu. Ok? Alguma dúvida de última hora? Tá? Então, tá bom. Eu vou liberar para vocês, já disse, semana que vem, um questionáriozinho a respeito dessa parte. Não. Então, os questionários estão pendentes aí. Estou liberando o questionário para vocês semana que vem. Se essa partezinha aí demorar, eu libero depois. Na outra terça, essa terça e quinta, então, a apresentação do trabalho de vocês, e na outra semana tem a avaliação individual. Eu acredito não cai essa parte, não. Tá? A parte do pipeline, acho que é no finalzinho. Mas eu dou direitinho o programa para vocês na terça-feira, da avaliação individual. Deixa eu terminar aqui a gravação. Está aqui.